estar nas outras palestras, lá no nosso canal no YouTube você consegue ter acesso às palestras anteriores, né? E até eu vi que o pessoal acabou também separando lá também a participação do Walter Júnior também hoje no nosso Louvor pela Manhã, também está lá no nosso canal no YouTube, então, um recorte, né, dessa apresentação, assim, também, essa ministração, né, do louvor, na verdade, que o irmão nos conduziu pela manhã. Graças a Deus podemos estar aqui e vamos dar continuidade, então, meus irmãos, à leitura do Salmo 119. Nós começamos a ler o Salmo 119 na sexta-feira e estamos lendo porções dele e até amanhã pela manhã, então nós vamos ter completado a leitura completa do Salmo 119. Então, abra sua Bíblia, Salmo 119, nós vamos continuar a leitura agora a partir do verso 89. Salmo 119, a partir do versículo 89. Assentados mesmo como estamos, diz assim a palavra do nosso Deus. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça.
Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou o teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, a tua palavra é maravilhosa, ela nos orienta, nos instrui, nos ensina. De fato é lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. Ó Deus, que em meio às adversidades o Senhor nos permita perceber que nos refugiarmos nos teus preceitos é vida para a nossa alma, é cura para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Possamos de fato nos refugiar em ti, nos teus preceitos. Ó Deus, a ti toda a honra e toda a glória, por meio de tudo o que irá ocorrer aqui nessa noite, que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, e assim oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos ter um momento de cânticos, de adoração ao Senhor por meio da música. Amém. Oi. Amém, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos cantar. Essa canção está ali em Apocalipse, capítulo 15. O texto diz que é o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro de Deus. Então nós vamos cantar, amém? Grandes são as tuas obras. Com as palmas. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Declare: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só a igreja, Rei das nações, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, Pois só teu nome é santo. A última vez, bem forte. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, santo, santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Amém, graças a Deus. Hoje pela manhã nós continuamos, o nosso período de louvor com o nosso irmão Walter Júnior, e agora também ele nos auxiliará, nos servirá com outros 2 cânticos, e também mais uma vez se apresentará o projeto no qual ele está envolvido. Inclusive no final ali você vai poder ter acesso, ao pendrive com os seus CDs, os seus livros, que inclusive devemos abençoar o ministério do Walter Júnior também dessa forma, adquirindo esse material. Nós vamos continuar adorando ao Senhor por meio dos louvores, que Deus possa usar a vida do nosso irmão. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Alegre por estar aqui, é sempre bom voltar. Agradeço a rica oportunidade, agradeço ao pastor Pedro Baltazar, e agradecendo a ele, agradeço a todos vocês. Amém? No capítulo 3 de Provérbios, Salomão fala ao seu filho. Nas palavras desse capítulo, nos lembramos daquilo que ouvimos de nossos pais, ou talvez até daquilo que falamos aos nossos filhos. Mas hoje nos lembraremos uma vez mais daquilo que o Senhor nos fala acerca da preciosidade de sua palavra. Amém? Vamos cantar. Não mais aqui Salomão falando a seu filho, mas o Pai Celeste falando a nós, seus filhos. Ao se familiarizar com a melodia, junte-se a mim, cantaremos porções das Escrituras. Esqueças dos meus ensinos, no coração guarde sempre os mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te darão vida longa e paz. No Senhor confies de todo o coração, não te apoies em teu próprio entendimento, aos teus olhos não seja sábio, teme ao Senhor e evite o mal, e acharás graça
e compreensão diante de Deus e dos homens, seguro então serás em todo teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. Amém? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, no coração guarde sempre os mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te darão vida longa e paz, e acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens, seguro então serás em todo teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar, e acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens, seguro então serás em todo teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Amém? Seja propício a nós o Santo Espírito de Deus, poderoso para nos fazer lembrar tudo que nos foi ensinado, porque de fato dele precisamos para isso. O mesmo Pedro que disse a Jesus: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Foi aquele que se refugiou em si mesmo, confiado no que pensava e acreditava, a despeito do que Jesus havia dito. Ele provou o momento mais amargo de sua vida. Glória a Deus, porque o Senhor o acolheu, o restaurou ao ministério. E as 3 vezes que negou, se converteram agora em 3 respostas ao Senhor Jesus, no reencontro à beira-mar, para dizer do seu frágil amor para aquele que o amou a ponto de morrer por ele. Pedro dali se levanta para pregar e para anunciar o amor de Cristo pelos homens. E o número 3 aparece de novo, 3.000 almas se convertem. Vamos cantar sobre isso, que o Senhor nos alcance com sua graça e amor. E se viermos a falhar, confiemos no seu perdão. Amém? Caso conheça um verso, que seja, junto sempre. Pensar ser forte foi o erro meu, apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então de milhares que o veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim. Sou tropeço
Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Mas Deus, que é tudo, maior que todos, e no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Nossa confiança esteja no Senhor, a rocha do século. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. E então apacenta o povo meu, apacenta, povo meu. Nos ajude o Senhor, amém? Aproveito então a oportunidade para lhes falar rapidamente sobre um projeto que coordeno. Eu fiquei cego aos 22 anos, estou com 55, pude conhecer a realidade das pessoas cegas no nosso país, e Deus nos concedeu a graça de iniciar um projeto há 6 anos chamado João 9, porque no capítulo 9 de João, Jesus encontra um homem cego de nascença e o cura. É claro que a vida daquele homem teve um ganho em termos de qualidade extraordinário, ele voltou a ver. Porém, Jesus vai reencontrá-lo para se revelar a ele como a luz do mundo. Seguindo o exemplo de Jesus, temos procurado, através de um canal no YouTube, com o mesmo nome do projeto, Projeto João 9 Algarismo, ensinar informática, a tecnologia tão importante para todos nós, para os cegos também, a informática acessível para que eles possam estudar, passar em concurso, voltar a tentar o vestibular e tantas outras coisas, inclusive, é claro, trabalhar. Mas a gente não está pensando só na qualidade de vida, estamos pensando na vida eterna, a qual buscamos compartilhar, produzindo livros cristãos em áudio. Você poderá conhecer o nosso canal e o nosso trabalho, e a propósito disso, como uma demonstração rápida, com pequenos flashes do que fazemos, a gente vai mostrar um pequeno vídeo, começa com uma palestra que eu estava dando numa igreja, e mostra outros momentos. Você vai observar que tem uma vozinha aparecendo de GPS, explicando algumas coisas, e talvez você diga, mas para que isso? Para que a pessoa cega possa entender um pouco mais o que as imagens estão mostrando, tá bom? Vamos ao vídeo. Aí eu já sou cego, a pessoa chega por trás de mim, põe a mão nos meus olhos e muda a voz. Palestra ao vivo. E aí, Walter, sabe quem eu sou? Sabe? Aí você fala, Senhor, dá-me graça, dá-me graça. Aparício Eu sou um Brasil. deficiente visual aqui de Campo Grande, estado de Alagoas. Continue fazendo isso para os deficientes visual, principalmente para nós aqui do interior, que moro no interior, que para aprender o computador é muito difícil. Johnny Eu nunca Souza. participei de curso de computação aqui na minha cidadezinha pequena. Presidente Dutra, Não tem Maranhão. nada assim voltado para quem não enxerga, assim, de professor. Uma vez eu procurei um professor de informática, ele me dispensou logo. Disse, não, rapaz, eu nunca trabalhei com isso, tal, aquele negócio desinformado todo. Professor de informática. Tutorial de Aí informática. eu dou tab aqui, ó. Levantar a mão. Levantar a mão, vou dar Enter.
Mão levantada agora. Aí aparece aqui, a mãozinha levantada, Walter Júnior. Pois é, ele falou aqui, mão levantada agora. Audiolivro. O Evangelho segundo Mateus. Capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Audiolivro para crianças. Samuca e seu pastor. Eu acho que é porque ele ama cada um de nós e nos conhece pelo nome. Você certamente parece feliz, disse a ovelhinha. Palestra para crianças. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. A mão esquerda você não pode usar. Coloca a mão esquerda na perna. Agora você só tá com a mão direita. Faz de conta que a mão esquerda tá machucada e você só tem a mão direita. Dá para bater palma com a mão só? Dá sim, pode bater. Aí, ó. Uma salva de palma com a mão só. Muito bem, agora com as duas. Logo do projeto João 9. A marca é composta da letra J, seguida pelo número 9, com fonte preta e fundo branco. Diz aí algumas das nossas ações. Ao final você vai conhecer um pouco do nosso material. São os 2 livros que escrevi, um com autobiografia, onde eu conto a história da perda da visão e tanto mais, e um livro com uma coletânea de textos, alguns talvez você tenha lido na revista Diadema Real. Sempre generosamente colocam ali algum texto meu já há alguns anos, né? E tem o pendrive com os 9 CDs que eu já gravei. Ao adquirir, você está nos ajudando a realizar essas ações que você viu. Por favor, ore por nós. Se conhecer uma pessoa cega, com baixa visão, apresente o projeto a ela. Tudo que fazemos é gratuito e com muito carinho, pode ter certeza. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Amém. Amém, graças a Deus. Eu já adquiri o meu pendrive, já até ouvi no carro hoje uma música lá do Pedro, essa mesmo, né? Cantou de manhã agora. Graças a Deus, quero então incentivá-los, os irmãos, a adquirir, tá bom? Pendrive, livro. Também o pastor Jonatas está nos servindo ali com a livraria, então eu sei que alguns já compraram, não sai daqui sem dar uma olhadinha ali na livraria, comprar bons livros, especialmente os da área de aconselhamento bíblico. Eu gostaria de incentivá-los a comprar, ler, consumir tudo que vem de aconselhamento bíblico, tá bom? Irmãos, se você desejar também ofertar para esta conferência, você pode fazer isso, tá bom? Então, basta usar o CNPJ da igreja, né, como o Pix, então ele está lá no quadro, no mural lá atrás, ou aqueles que conseguiram ter o crachazinho, também está atrás. Tá bom? Então, o Pix da igreja, você pode ofertar com a quantia que você desejar para ajudar nos custos da nossa conferência, tá bom? A gente tem sugerido aí R$40 por pessoa, mas pode ser menos, pode ser muito mais, assim como o Senhor falar aí ao seu coração nesse sentido. Com isso você ajuda a custear passagem, ofertas e tudo mais, né, que envolve, né, o custo mesmo desta conferência, tá bom? Então faça isso se assim você desejar e for fazer isso com alegria também, tá bom? Então quero chamar o pastor Tiago, vai dar continuidade nessa que é a 3ª palestra que nós vamos ter. Amanhã pela manhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter o nosso momento também de louvor, teremos a ceia como igreja, mesmo você que é de outra igreja e está em plena comunhão com a sua igreja, se quiser participar também desse momento, muito provavelmente depois da ceia a gente vai conseguir abrir, pastor, talvez por umas 2, 3 perguntas. Então você aí que quer deixar já uma pergunta engatilhada, já traz amanhã pela manhã, se der tempo ali naquele meio tempo ali. Aí depois temos o coffee break, 10 horas da manhã iniciará a 4ª palestra. Mas vem às 9 horas para encher o pastor de perguntas bem difíceis para que ele responda todas para nós. Vai ser uma bênção, tem sido uma bênção. Lá no canal no YouTube, assista aquelas que você ainda não assistiu. Eu vi até essa semana que até o Ministério Fiel, né, ele está focado nessa questão da inerrância das Escrituras. É interessante, claro, né? Tudo que tem acontecido aí no meio evangélico está fomentando esse assunto, né? E o Senhor providenciou aí para nós, né, esse tema que já está decidido lá do ano passado já, que bem nessa época, né? Então que o Senhor continue te usando, pastor. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez,
pela tua graça e misericórdia. Abençoa a vida do nosso irmão Walter Júnior, o seu ministério, abençoe a sua família, que ele continue perseverando, sendo este exemplo de serviço, de entrega ao Senhor em todo o tempo para todos nós. Ó Deus, abençoe a vida dele. Obrigado pela disponibilidade dele estar aqui com a gente neste sábado, e nós só podemos te agradecer por isso, Pai. Também agradecemos pela vida do pastor Tiago. Obrigado, Deus, pela tua bondade sobre a vida dele, por tudo que o Senhor tem dado a ele, e nós podemos desfrutar de tudo isso. Então abra os nossos ouvidos, nos dá um coração sedento, inclinado para ouvir a tua palavra e firmarmos convicções em torno da tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Usa a vida do pastor Tiago, continua usando nesta noite e amanhã pela manhã também, amanhã no culto, logo mais à noite. Muito obrigado, Deus, pela vida do Tiago. Abençoa, Pai. Oramos pelo nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Enquanto vamos conectando aqui, deixa eu até... Obrigado. Quero só falar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver como é que vai ser. Ele vai projetar aqui, vamos ver. Joia. Acho que tá tudo dentro da tela. Obrigado. Alguns irmãos tinham perguntado sobre livros, né? Se eu tenho alguns livros. Todos os livros que eu tinha comigo, ou quase todos que eu recebi das editoras com as quais publiquei, já foram embora, né? Ou eu dei, ou vendi, mas tenho cópias comigo aqui dos meus, né? Dos usados, mas só para divulgar um pouquinho para vocês conhecerem um pouco o trabalho que eu tenho feito produzindo material. Parte do meu ministério no Instituto Missionário Palavra da Vida é não apenas ensinar os alunos em sala de aula, discipulá-los, caminhar com eles, mas também produzir conteúdo que seja edificante para a vida da igreja. Então eu tenho buscado escrever textos focados para a igreja de uma maneira mais ampla e não apenas no público mais acadêmico. E como fruto desse trabalho, saiu primeiramente esse livrinho aqui, pequenininho, da curadoria Sementes, da editora Mundo Cristão, chamado Amizade. E eu escrevi esse livro justamente porque percebi a necessidade de literatura em português que tratasse um pouquinho mais sobre a teologia da amizade, o que a Bíblia nos ensina sobre sermos amigos e a partir de que ponto ou de que base nós devemos desenvolver amizades verdadeiras. Então esse livro vai trabalhar com definição de amizade, o fundamento para as amizades verdadeiras, amizades no livro de Provérbios, obstáculos que nós enfrentamos ao fazer amizades com outras pessoas, amizades no contexto da igreja, amizades no contexto da família, amizade no contexto em que nós estamos nos relacionando com pessoas que não conhecem a Jesus. Então esse livro busca dar de maneira bem sintética uma teologia da amizade. Eu acho que não temos aqui, mas você vai encontrar na Amazon esse livro. Eu acho que o preço de capa dele é 30, mas talvez você encontre na Amazon aí por 25, às vezes por 20, às vezes eles fazem super promoção. Às vezes a Amazon faz promoção maior do que eu, como autor, consigo comprar com a editora, né? Teve uma vez que um aluno meu mandou a tá R$8 esse livrinho aqui. Esse daqui é A Espiritualidade de Jesus. Ele também custa 30, né? E um dia deu a louca na Amazon, eles estavam vendendo por R$8. Até eu comprei umas 30 cópias para mim, porque com a editora ia pagar mais caro, tá bom? Então, esse aqui é o meu terceiro livro, né? Ele fala sobre Jesus como nosso modelo de vida, Jesus como base para o nosso relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo como aquele padrão que modela para nós o tipo de vida de oração e de serviço que Deus espera. Eu trabalho em algumas passagens do Evangelho de Marcos, lá em Marcos capítulo 1, depois Marcos capítulo 6, vou também lá para Marcos 14, mostrando então Jesus como nosso fundamento para o relacionamento com Deus e como nosso modelo de serviço de oração. Dá para servir a Deus intensamente e viver uma vida de oração. Não são coisas opostas. Nós podemos ser
pessoas extremamente devotadas a Deus, com uma vida devocional vibrante e ao mesmo tempo servirmos os nossos irmãos, servirmos pessoas fora da igreja de um modo que busca espelhar a maneira como Jesus também nos serviu. Tá? Então esse é o terceiro livrinho. E por fim, esse outro aqui, esse aqui estava barato ontem, né, Pedro? A gente viu na Amazon, não sei se ainda está em promoção lá. Estava metade do preço na Amazon, acho que 26, por aí, 25, por aí. Ele custa 50. O nome desse livro é O Hebraico Nosso de Cada Dia. Quando eu falei para um amigo meu do seminário, um outro missionário, professor também lá no instituto, falei, eu vou te dar o livro quando ele for publicado. Ele falou, para quê? Eu não sei hebraico, né? Mas esse livro aqui não é para quem sabe hebraico, tá? Esse livro é para quem não sabe hebraico. Para quem sabe pode ler também, vai ser edificante. Mas a ideia desse livro é trabalhar com 10 palavras hebraicas importantes para a gente entender melhor a nossa fé. Então eu vou explicar, por exemplo, o que a palavra Barit, que é a palavra para aliança, significa. Como é que ela é usada ao longo do Antigo Testamento e qual a importância dela para nós hoje. Né? O termo Sheol, todo mundo quer saber sobre a morte, né? O que era o Sheol? Qual a expectativa que os santos no Antigo Testamento tinham em relação à morte, em relação ao futuro. Então eu discuto a palavra Sheol aqui também e termino com a palavra Shalom, que é a palavra para paz, explicando que paz no Antigo Testamento é muito mais do que paz consigo mesmo apenas, né? Eu estou em paz aqui, estou tranquilo, o outro está morrendo do meu lado, mas eu estou em paz, né? A gente vai descobrir que paz, ela tem uma dimensão ampla, ela tem uma dimensão inclusive cósmica, né? A ideia de paz tem a ver com bem-estar e essa expectativa do shalom e da paz é uma expectativa que perpassa todo o Antigo Testamento e que vai se cumprir naquele que é chamado de Sar HaShalom, aquele que é chamado de Príncipe da Paz, Jesus o Cristo. Então, se você quiser depois conhecer um pouquinho mais, eu estou com os livros aí, vocês podem dar uma olhada, e para você descobrir um pouquinho mais o que o Hebraico Nosso, o Amizade e o Espiritualidade de Jesus falam. Tá? Eu sei que o Amizade está chegando na 4ª impressão pela editora, inclusive estava acabando lá, a Igreja da Asa Norte vai fazer agora uma conferência sobre amizade, e eles iam encomendar um número que já não tinha mais na editora, então eles devem estar reimprimindo também, e vai estar disponível de novo. Ok? É isso. Verdade, Pedro, tem mais um. Tem um livro que está para sair em maio agora. Eu tive a oportunidade de pregar sobre o livro de Naum, não apenas na igreja local, que eu pastorei em São Paulo, na Igreja Batista Nova Esperança, mas também ministrei sobre o livro de Naum na escola Charles Spurgeon, em Fortaleza, no seminário onde eu leciono, dei uma série sobre o livro de Naum, e fruto dessas pregações, estudos e pesquisas mais exegéticas, acabou gerando o livro. Depois eu posso até mostrar a capa, eu gostei da capa, né? É bom quando a capa é bonita, assim que o pessoal compra, né? O conteúdo não sei se é não, mas como fruto dessa pesquisa, eu produzi o livro, e a Vida Nova, Edições Vida Nova, vai lançar esse livro agora, meados de maio, final de maio, vai se chamar Deus Justo e Soberano, a mensagem de Naum para a igreja de hoje. Então, se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais o livro de Naum, talvez você vai dar um estudo sobre Naum, quem sabe? Pastor Pedro, você podia pregar em Naum e usar o comentário, né? E aí distribui o pessoal para os grupos pequenos, tal. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse livro tão precioso, né? Tão pequeno, muitas vezes desconhecido de nós, mas que nos ensina verdades tão importantes sobre um Deus que comanda a história e um Deus que faz justiça no final. A gente pode confiar no nosso Deus, a gente pode descansar nele. Legal? Então acompanhe aí. Amanhã eu compartilho com vocês a capa para vocês saberem qual é esse futuro livro aí que está chegando. Queridos, antes de eu orar, pedindo a Deus sabedoria para mim, para vocês, eu vou explicar um pouquinho o que nós vamos fazer hoje e amanhã. Tá? Então, nós começamos com uma mensagem ontem no Salmo 19, versículos de 7 a 10, falando sobre a suficiência da palavra de Deus, como ela é completa, digna de confiança, verdadeira, justa, como ela é mais preciosa do que o mais refinado metal,
mais satisfatória do que o mais delicioso alimento. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra um pouco mais técnica, por assim dizer. A gente fez um panorama ao longo do Antigo e do Novo Testamento, mostrando que Deus é um Deus que fala, e Deus ele é um Deus também que registra o que Ele fala. Ele não apenas se comunica conosco, mas Ele faz questão de deixar registrado aquilo que Ele comunica, para nós não termos dúvidas de qual é a sua palavra para nós. Conversando com alguns irmãos e sentindo um pouco das dúvidas de vocês, especialmente quando a gente pensa, né, na questão do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, né, da Bíblia como um todo, como é que o cânon surgiu? Por que nós, protestantes, temos 39 livros no Antigo Testamento que os judeus vão contar como 24, mas são exatamente os mesmos livros? Nós não temos livros apócrifos, que chamamos de apócrifos, que, por exemplo, são aceitos pela Igreja Católica. Então, livros como o texto de Judite, ou o texto de Tobias, ou o texto de Macabeus, por que nós não acolhemos esses textos no nosso cânon e não cremos que esses textos são palavra de Deus, como Gênesis é palavra de Deus, ou como Salmos é palavra de Deus, e assim por diante? Então, o meu objetivo hoje, amanhã de manhã, é dirimir um pouco essas dúvidas de vocês sobre a questão do cânon do Antigo e do Novo. E para a gente poder ter uma ordem, vamos começar com o Antigo Testamento hoje, e amanhã de manhã nós finalizamos com o Novo Testamento. Inclusive, estava conversando com o irmão, eu acho que é o Salmão, né? Que é da Igreja dos Irmãos, né, Salmão? A gente está falando sobre o Novo Testamento. Salmão, amanhã a gente vai chegar no Novo Testamento. Eu falei que era hoje, só que eu vou ter que começar com o Antigo e a gente chega no Novo. Se você puder estar com a gente, vai ser muito bom, tá? Ele perguntou essa questão sobre como o próprio Novo Testamento testifica que os escritos ou os textos que estão ali, de Mateus, Apocalipse, também são vistos como palavra de Deus. Então amanhã eu quero tocar nesse ponto de maneira mais profunda. A gente vai começar hoje com o Antigo e vai terminar com o Novo. E eu sei que essa é uma questão que realmente gera dúvidas. Eu lembro de quando estava pastoreando, uma membro da minha igreja chegar para mim, uma jovem, falar: pastor, eu estava no metrô, estava lendo a Bíblia, ou lendo um livro cristão, não lembro exatamente agora, e um professor de teologia e de ciências da religião chegou para mim e começou a fazer uma série de questionamentos. E disse para mim que nós só temos os livros do Novo Testamento como parte do cânon, aqueles livros específicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, até chegar em Apocalipse, porque quem estava no poder da igreja naquela época cria nesses livros, ou aceitava apenas esses livros e não aceitava os outros. Ou seja, os outros livros, por exemplo, que a gente conhece de uma coleção egípcia famosa, né? Os livros de Nag Hammadi, por exemplo, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, ou outros textos apócrifos, como os Atos de Paulo e Tecla, Atos de André. Vocês acreditam que eu tive que estudar o livro de Atos de André, quando eu estava no mestrado? Fiz até uma exegese lá. Mas por que nós não aceitamos esses livros, né? Por que nós não acreditamos que eles sejam palavra de Deus? O que esse homem estava argumentando, esse professor, para uma ovelha minha, era que era simplesmente uma questão de poder político. Quem estava no poder naquela época considerava esses livros inspirados, e por isso é que eles permaneceram no cânon. E os outros, então, por serem textos sagrados de um grupo minoritário, eles foram completamente rejeitados. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E uma primeira resposta que eu dei para essa moça foi: olha, se os livros que nós temos do Novo Testamento hoje só estão no cânon do Novo Testamento porque quem estava no poder fez valer a sua vontade, incluir os livros que eles queriam, eles fizeram um péssimo trabalho. Porque nós sabemos que um dos grandes defensores dos livros que hoje nós temos no Novo Testamento, inclusive, que escreveu uma carta no século IV, segunda metade do século IV depois de Cristo, listando esses livros, foi um dos homens mais perseguidos pelo poder político daquela época, que era Atanásio de Alexandria. Atanásio foi exilado pelo menos 3 vezes
por defender a doutrina ortodoxa de Cristo e também defender os textos canônicos. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que esses livros estão no nosso cânon, não é por força humana, não é por poder humano, porque quem defendia esses livros foi perseguido. Esses livros estão no cânon sagrado, são considerados, entendidos pela igreja como palavra de Deus, porque o Deus que inspira esses textos, ou como nós falamos hoje de manhã, o Deus que sopra esses textos, lembram da palavrinha ali? Theopneustos, né? Soprado por Deus, é o mesmo Deus que preserva esse texto para o seu povo. O mesmo Deus soberano que garante que a sua palavra vai ser registrada, é o Deus soberano que garante que a sua palavra também será preservada. A gente vai ver como isso caminha no Antigo Testamento e depois nós vamos olhar amanhã para o Novo, ok? E com isso nós vamos olhar para os testemunhos que o Antigo Testamento dá a respeito de si mesmo, mas também para alguns testemunhos externos. Então a gente vai inclusive olhar para alguns livros apócrifos e ver como esses livros apócrifos, como o texto de Eclesiástico ou o texto de Macabeus, confirmam a ideia de que tanto para os judeus quanto para nós protestantes, os textos sagrados eles foram produzidos até o século V a.C. Então a gente vai por esse caminho e eu vou explicar um pouquinho mais, porque esses textos foram preservados pelo povo de Deus e reconhecidos como textos canônicos. Vamos orar? Pedir mais uma vez sabedoria do Senhor. Pai, fala com a gente, dá-nos sabedoria, entendimento. Que a nossa confiança, Pai, não esteja pautada simplesmente em testemunhas externas às Escrituras, mas que a nossa confiança, acima de tudo, esteja repousada, descansada na Tua palavra, que é certa, segura, verdadeira e que é a autoridade suprema sobre qualquer texto, sobre qualquer testemunha, Pai. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. João, então vamos pensar aqui um pouco sobre o cânon do Antigo Testamento. Quando nós falamos sobre a palavra cânon, nós precisamos estar cientes de que o termo cânon já é usado no Novo Testamento. Então o Novo Testamento emprega a palavrinha cânon, que significa uma regra, ou um princípio de vida, ou um padrão. O Novo Testamento usa essa palavra, mas não usa essa palavra no sentido que nós empregamos na discussão teológica para falar dos livros que se conformam ao padrão do texto sagrado, né? Ou a regra, ou régua, poderia ser régua também, aliás, a origem está justamente no cânon com a ideia de uma régua, de uma vara de medir, né? Nós usamos então esse termo num sentido que é desenvolvido posteriormente ao Novo Testamento, para a gente definir, olha, esses são os livros canônicos, esses são os livros sagrados, mas a palavrinha cânon já está presente ali. E eu citei um exemplo aqui, coloquei para vocês, de Gálatas 6, 14 a 16, Paulo inclusive vai usar o termo cânon lá em 2 Coríntios 10, para falar da sua esfera de ação, que ele não ultrapassou os limites que Deus colocou para ele no seu ministério, e lá a palavra cânon aparece. Mas vejam como Paulo usa esse termo cânon em Gálatas 6, 14 a 16. Está projetado aí, né? Tá, jóia. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, aqui a palavra cânon, com esse cânon, e também sobre o Israel de Deus. Percebam como Paulo utiliza a palavra regra aqui. Ele utiliza a palavra regra ou a palavra cânon para se referir ao princípio que guiava a sua vida. Ele escreve a carta aos Gálatas, rebatendo especialmente os judaizantes, que diziam que para os cristãos ou para os gentios
cristãos serem plenamente justificados, eles tinham que se circuncidar, ou eles tinham que seguir a lei de Moisés. E Paulo vai dizer, olha, o princípio ou o cânon que guia a minha vida, qual que é? Que eu não vou me gloriar em nada do que eu tenha alcançado, do que eu tenha feito, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E ele vai dizer, de nada vale ser circuncidado ou não. Então, o cânon que rege a vida de Paulo, o princípio que rege a vida de Paulo, não é a prática de uma operação exterior no corpo, circuncisão. O que rege a vida de Paulo é o princípio de que se ele tem que se gloriar em algo, ele se gloria na cruz de Cristo. E em Cristo ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Ok? Então o termo cânon é usado aqui em Gálatas com essa ideia de princípio, de padrão, de norte. Agora, esse conceito é um desdobramento daquilo que a palavra cânon vai significar no seu início. Então, a origem da palavra cânon é a aplicação desse termo para uma vara de medir. Você pegava lá uma vara de junco, por exemplo. No Antigo Egito, junco era algo comum. Tinha junco que nem tem bananeira aqui no Brasil, né? Então tinha bastante junco, e muitas vezes o junco, você cortava uma vara de junco numa determinada medida, e ela servia então como régua. Ela servia de forma paralela com a nossa fita métrica, né? Então ela media as coisas, ela era o padrão que avaliava o tamanho das coisas. Cânon era a palavra aplicada a essa vara de medir. Poderia ser um junco, poderia ser um bambu e assim por diante. O hebraico usa uma palavra semelhante. O Antigo Testamento tinha a palavra kané, que inclusive é muito parecido com cânon. E kané é essa palavrinha também aplicada para uma vara de medir. Ela vai aparecer, por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Ezequiel, na sua visão, ele diz que um ser o leva para lá e ele vê um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Tá? Então, o termo kané no hebraico, que está associado ao cânon no grego, né, que é o termo que vai aparecer no Novo Testamento, o termo cânon, tem essa ideia de uma vara de medir, de uma vara que avalia o padrão das coisas, que diz se algo está na medida correta ou não. Então, quando nós usamos o conceito ou a expressão livros canônicos, nós estamos falando daqueles livros que se adequam ao padrão da inspiração divina. Aqueles livros que são reconhecidos como tendo a sua origem em Deus. Eles estão de acordo com esse padrão, eles são textos inspirados. Agora, como é que a igreja reconheceu isso? Como é que o povo de Deus identificou esses livros que estavam de acordo com o cânon divino? A primeira afirmação que eu quero fazer para vocês nessa noite é que o reconhecimento dos livros canônicos, sejam eles do Antigo Testamento, sejam do Novo, não são, ou esse reconhecimento não é fruto de uma decisão conciliar. Um belo dia, a galera se reuniu e bateu o martelo. Não, são esses aqui os livros canônicos e todo mundo vai ter que aceitar aquilo que a gente está falando. Concílios aconteceram e discutiram essas questões? Sim. Conselhos de judeus chegaram a discutir alguns livros chamados, na linguagem grega de antilegômena, os livros sobre os quais se debate? Sim, debateram. Mas o processo de reconhecimento dos livros sagrados não foi algo que aconteceu da noite para o dia. O grupo vencedor, né, de tapetão lá, fala, ganhamos, esses são os livros canônicos. Não foi assim. Os livros foram sendo reconhecidos num processo.
à medida que eles foram sendo produzidos, à medida que eles foram sendo escritos, o próprio povo de Deus daquela época foi guardando esses livros, preservando esses livros e reconhecendo quase de imediato ou muito próximo do momento em que eles foram produzidos, da época em que eles foram escritos, como palavra de Deus. A gente vai ver isso acontecendo no Antigo Testamento, a gente vai ver isso acontecendo no Novo Testamento. Então, a formação do cânon é um processo de reconhecimento da inspiração divina. Essa inspiração divina, o texto de Gênesis, por exemplo, ou o texto de Lucas, eles não recebem quando a igreja dá a chancela e fala, isso daqui é texto inspirado. Não. Quando a gente fala de livro canônico, a gente está falando que ele é um texto inspirado a partir do momento que o seu autor o produziu. A partir do momento que Deus guiou aquele escritor humano a registrar ou a deixar registrado as suas palavras para nós. Quando ele termina esse livro já é um livro canônico. Qual que é o papel da igreja? Não é decidir qual livro que é canônico e qual não é. O papel da igreja é simplesmente reconhecer a inspiração que é inerente àquele livro. Então, não é a igreja que toma a decisão. Deus é quem inspira e que, por inspirá-lo, faz com que esse texto seja canônico. A igreja apenas responde à inspiração divina no texto, reconhecendo e confessando aquele texto como palavra de Deus. E quando a gente pensa em cânon do Antigo Testamento, nós basicamente temos essa tabelinha, talvez esteja pequeno para muitos aí, porque também é muito livro, né? São 39 livros, que apresenta, essa tabela, a nossa divisão no que nós chamamos de sequência cristã do cânon do Antigo Testamento. Então nós começamos com a lei, ou com o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Depois temos na sequência os chamados livros históricos, que vão lá de Josué até Esther. Se você for acompanhando, você vai ver que tem a história do começo ao fim, certo? Josué, Juízes, nós incluímos Ruth no meio de Juízes e Samuel, os judeus não incluem, Ruth está mais para o finalzinho, mas nós temos essa sequência lógica, né? Primeiro, os volumes que Moisés produziu, depois a história sagrada, narrada de Josué e Esther. Depois nós temos aqueles que são chamados de livros poéticos, começando com Jó e terminando com Cantares de Salomão, passando pelo livro de Salmos, passando pelos livros, pelos textos, né, de sabedoria de Provérbios e chegando por fim nos profetas. Nós começamos com aquilo que chamamos de profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Lamentações está no meio por ter uma ligação com Jeremias, certo? E depois aqueles livros que nós chamamos de profetas menores, que nós chamamos de 12 livros, né? Nomeamos cada um desses livros, mas que os judeus chamam apenas de o livro dos 12. Então, na contagem judaica do cânon do Antigo Testamento, os 12 profetas são um livro só. Eles contam como se fosse um só livro. Daí a diferença da nossa contagem para a contagem deles. Os livros são exatamente os mesmos, queridos. Não tem diferença no texto. Mas quando você conta 12 livros como um livro só, você já começa a subtrair significativamente a contagem total dos livros. Então, enquanto nós falamos de 39 livros, os judeus falam de 24 livros. Por quê? Além dos 12 profetas, eles consideram o livro de Samuel um só livro. Eles consideram o livro de Reis um só livro. Eles consideram o livro de Crônicas um só livro. Eles consideram Esdras e Neemias como um só livro. Tá? Então você vai subtraindo, você vai chegar no número 24. Como é que os judeus dividem ou organizam o seu cânon do Antigo Testamento, que são exatamente os mesmos livros, mas numa estrutura ou numa sequência diferente? Os judeus, eles têm uma abreviatura, um acróstico, para definir o Antigo Testamento. Eles chamam o Antigo Testamento de Tanar, a expressão que eles usam, Tanar.
É o CAF gutural. Os meus alunos de hebraico piram com esse CAF gutural, né, para funcionar. É quase como se você fosse assim cuspir mesmo, é feio, né? Tanar. Né? Mas o que significa Tanar? Tanar é a abreviação das 3 principais partes do cânon hebraico. Tá? O Tav aí, no hebraico, que é o equivalente ao nosso T, de Torá, okay? A lei, o Pentateuco, né? Os 5 volumes de Moisés. O Na, né? Ou especialmente o Nun, a letra N, ela é uma referência à palavra Naviim, é a palavra para profetas no plural, Naviim. E por último, a gente tem um Kaf no hebraico, que é o nosso, semelhante ao nosso K, mas aquele K gutural, que são os Ketuvim, tá? Que são os escritos. Então, o judeu segue os mesmos livros do Antigo Testamento, porém ele divide em Torá, Naviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Então vamos ver um pouquinho a sequência aqui. Então, a Torá, a gente já conhece a sequência, não preciso gastar muito tempo nela. Existe uma grande discussão na área de Antigo Testamento, essa é uma discussão que eu geralmente trago para os meus alunos quando a gente começa a estudar teologia bíblica do Pentateuco, que é se nós temos de fato 5 livros de Moisés ou se temos apenas um livro de Moisés em 5 volumes. E o testemunho unânime do Antigo Testamento é que nós temos apenas um livro dividido em 5 partes. Há muitas razões para isso. Uma delas é que o Antigo Testamento sempre fala do livro da lei de Moisés e jamais ele fala dos livros de Moisés. Há outros motivos, mas esse é um dos mais fortes, porque ele sempre trata o texto da lei de Moisés no singular. Então, de Gênesis a Deuteronômio, nós estamos falando de um livro só, dividido em 5 partes. É como se fosse... você pega, por exemplo, livros de teologia, né, as Institutas da Religião Cristã, escrita por João Calvino. Esse livro de teologia, produzido por João Calvino, ele era dividido em 4 tomos. Né? As edições em português, por exemplo, tem uma excelente edição da editora Unesp, está dividido em 2 volumes. É um livro só em 2 volumes, certo? É o que acontece com o Pentateuco. Nós temos um livro só, dividido em 5 volumes. Volume 1, 2, 3, 4 e 5. Se você pegar a Bíblia em alemão, ela vai chamar cada livro do Pentateuco de livro 1, né, de Moisés, livro 2 de Moisés, ou melhor dizendo, vai chamar de Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3, Moisés 4, até chegar em Moisés 5, que é Deuteronômio. A segunda parte do cânon hebraico, então vocês já estão percebendo que a sequência é diferente. Eles começam na segunda parte com Josué, e vão até Reis, beleza, aqui está bem parecido, com exceção do fato de que nós incluímos Ruth entre Juízes e Samuel. Eles colocam Ruth para a última sessão e eu vou mostrar. Tá? Mas esses 4 livros aqui, de Josué a Reis, são chamados de primeiros profetas. Por que primeiros profetas? Porque entendia-se que, como nós falamos hoje de manhã, que os historiadores do antigo Israel, eles estavam produzindo a história sagrada, eles estavam escrevendo a história, explicando a história a partir da perspectiva de Deus. Então não era apenas você pegar e escrever uma narrativa sobre a história do Brasil, de uma perspectiva, por exemplo, a perspectiva de Gilberto Freire. Vou usar aqui os textos historiográficos do Gilberto Freire e vou partir dele para poder entender a história do Brasil. Não, eles vão dizer, ok, existe um pressuposto e uma base para se ler a história de Israel, mas esse pressuposto, essa base são dados pelo próprio Deus, de tal modo que Josué a Reis é a história divina, é Deus, por meio de profetas, contando a história do que aconteceu. Se você já fez uma pesquisa no seu livro de crônicas para perceber o quanto das fontes que o livro de crônicas usa são profetas, não é? Quanto aos demais atos da vida de Davi, estão lá nas crônicas do profeta Samuel, do vidente Samuel, né? Do vidente do profeta Natã e do vidente Gade, né? Então perceba, Samuel, Natã e Gade escreviam história. Aías, que foi aquele profeta que disse que Deus ia tirar o reino de Salomão, também escreve crônicas, fala sobre a história de reis,
da nação. Isaías escreve um texto chamado Crônicas do Rei Uzias. Então, os profetas eles estavam envolvidos com um processo de produção de história. Aí nós temos os profetas posteriores, tá? As expressões hebraicas são, né? Os profetas anteriores são chamados de Navim Rishonim, é a expressão que os judeus usam, e os profetas posteriores são chamados de Navim Aharonim, né? São os profetas últimos ali, ou que vêm depois, né? Quais são? Eles não são necessariamente posteriores em termos cronológicos, né? Eles são posteriores na organização aqui, e são profetas cujo nome está associado à profecia que eles colocaram nos seus livros. Então, a gente tem os maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e temos então o livro dos 12, que começa com Oséias e termina com Malaquias. Tá? Então, essa é a seção dos profetas. E aí, essa última seção, ela contém os mesmos livros, mas às vezes, dentro da própria tradição judaica, ela é organizada e reorganizada de maneiras diferentes. Então essa primeira organização aqui é a organização da antiga tradição judaica. Se você pegar o Talmud babilônico, ele vai te mostrar essa sequência de livros. Qual que é a lógica da organização deles? Olha que interessante. O livro de Ruth. O livro de Ruth termina com a genealogia de quem? De Davi, do rei Davi. Então eles colocam o livro de Ruth imediatamente ao livro de Salmos. Porque o livro de Salmos tem vários dos seus textos, né, 73 dos Salmos estão associados ao nome de Davi. Depois eles colocam o livro de Jó, e aí, porque é um livro de sabedoria, é um livro poético e é menor do que Salmos. Aqui a gente começa a ter uma sequência, tirando Ruth, né, que está associado a Davi, uma sequência do maior para o menor. Então a gente tem o livro de Salmos, que é maior, depois o de Jó, que é menor do que Salmos, mas que é maior do que Provérbios, e a gente tem na sequência 3 livros que estão associados ao nome de Salomão: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E por fim, a gente tem o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, aparentemente, aparecia aqui, ou também junto com o livro de Jeremias. Então, às vezes, Jeremias e Lamentações, em algumas contagens de judeus antigos, por exemplo, você pega o Flávio Josefo, a gente vai ver o Flávio Josefo hoje aqui, ele contava 22 livros em vez de 24. Provavelmente porque ele associava Lamentações com Jeremias e o livro de Ruth com Juízes. Juízes e Ruth é fantástico. Quer perceber uma ligação entre Ruth e Juízes? Gente, a gente precisa ficar conversando aqui, né? Eu tenho que me cuidar, senão eu falo 2 horas, mas... Gente, é fantástico. O livro de Juízes termina com uma mulher, uma belemita, da onde vem Davi, sendo estuprada na cidade de Gibeá de Benjamim. Quem é que vem de Gibeá de Benjamim? Saul. E qual que é o grito do livro de Juízes? Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então o livro de Juízes vai falar: a gente precisa de um rei. Mas não dá para vir de Gibeá de Benjamim, não. Olha só o que aconteceu de Gibeá de Benjamim. Olha o que os caras fizeram. Pegaram aquela belemita, estupraram a belemita. Aí o levita, que vivia com a belemita, amavelmente corta a mulher, né? Manda, desculpa falar disso agora, tá, gente? Eu sei que dá um embrulho na barriga assim. Mas o cara foi terrível, foi extremamente maldoso, né? E aí começa uma guerra civil, certo? O texto de Juízes termina com uma guerra civil, falando: gente, a gente precisa de um rei, ó, tá uma bagunça esse negócio aqui. Como é que o livro de Ruth vai conduzir a narrativa para nós? O livro de Ruth também vai falar de mulheres que perdem os seus maridos. E elas vão parar onde? Em Belém de Judá. Que rei que vem de Belém de Judá? Davi. E Davi, que vem de Belém de Judá, descende dessas mulheres. E essas mulheres, quando chegam em Belém de Judá, em vez de serem abusadas e maltratadas, o que acontece com elas? Elas são abraçadas, cuidadas e ganham uma nova família. Então, a minha tese, é uma tese que eu tenho aqui,
é que Juízes e Ruth eram um livro só, inicialmente, e que depois eles foram divididos, né? Porque Ruth ela fecha muito bem o livro de Juízes. Ou que eram 2 livros, mas parte... A gente tem trilogia para 3, né? Qual que é a palavra para 2? É bilogia? Não sei como é que é, duologia, dilogia, né? Depois a gente procura no Hallwise aí para descobrir, mas... Não, dualismo não. Então, mas provavelmente são 2 livros uma sequência, beleza? 2 livros uma sequência, o livro 1 de Juízes e o livro 2 de Ruth, tá? Depois nós temos para fechar textos históricos. Então, para os judeus, Daniel é colocado entre os livros históricos. Por quê? Se você pegar Daniel de 1 a 6, tá ligado? Se você pegar Daniel de 1 a 6, o que a gente tem? Narrativa, certo? Boa parte do livro é narrativa, depois que começam as visões. Claro, tem lá o sonho do Nabucodonosor, tal, mas de 7 a 12 a gente tem a parte das visões mais específicas. Mas de 1 a 6 é contando a história de um profeta que é levado para o exílio, que assume posições políticas importantes na Babilônia, na Pérsia, né? E a gente vai chegar então no livro de Esther, que também é um livro que narra a história de judeus que vivem na diáspora, que vivem na Pérsia, estão fora da terra. Depois Esdras e Neemias e Crônicas. Tá? Então essa é a sequência que o Talmud babilônico seguia. Depois, a tradição judaica foi mudando um pouco a ordem dos livros. Os mesmos livros, mas organizados de uma forma que fosse mais fácil para eles. Tá? Eu não vou ficar explicando tudo de novo. O que a gente percebe de mudança significativa que eu só quero pontuar aqui. Dentro dos escritos, existem textos que são chamados de rolos, ou chamados megilot. Claro, tudo rolo, né? Porque naquela época o pessoal, né, era rolo ou de pergaminho ou de papiro. Mas você tem os chamados 5 rolos que são usados no ano litúrgico do judaísmo, que são os livros de Cantares, de Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Cada um desses livros é lido numa festa específica. Então, por exemplo, o livro de Cantares é lido durante a Páscoa, por incrível que pareça. Por quê? Para o judeu, ele tendia a ver o relacionamento entre Salomão e a Sulamita como espelhando o relacionamento entre Deus e o seu povo amado, sua esposa. Né? Por isso que eles leem Cantares. Ruth leem na festa das semanas. Então, cada um desses livros é lido numa festa e por isso que eles foram colocados numa sequência e mudou-se aquela sequência inicial. Tá? Apenas isso, uma questão de calendário litúrgico. Ok. Então, como é que se dá o processo canônico do Antigo Testamento? O processo canônico do Antigo Testamento começa com livros do Antigo Testamento reconhecendo outros livros como palavra originária de Deus. Então, a formação do cânon, lembra sempre disso, é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Deus inspira o autor bíblico e Deus confirma a sua inspiração por meio do povo de Deus que preserva esse texto que foi registrado. Então, o que nós temos? Nós temos, quando pensamos especialmente no Pentateuco, na primeira parte do cânon hebraico, várias indicações de que desde muito cedo a lei de Moisés era reconhecido como texto inspirado por Deus e imbuído de autoridade sobre a vida do povo de Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu não vou gastar muito tempo aqui. Essa parte eu não toquei tanto hoje de manhã, mas uma segunda parte eu falei um pouco mais, eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? Mas vejam aqui, desde cedo, uma geração posterior a Moisés, ao reconhecimento da importância do texto de Moisés para a vida do povo de Deus. Então vejam aí, Josué 23:6, quando ele está reunido com todo Israel, depois deles terem realizado a parte principal da conquista, ele fala o que para a nação? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. As palavras de Josué para o povo, que ecoam as palavras do próprio Deus para Josué, lá em Josué capítulo 1, indicam para nós que a lei de Moisés tinha tamanha autoridade que Israel não tinha a opção de desobedecê-la, ou de escolher se faria aquilo que a lei dizia ou não. Eles tinham que cumprir tudo que a lei de Moisés dizia,
sem se desviar para a direita ou para a esquerda. É um livro com autoridade, é um livro que deve ser obedecido. Um outro testemunho de um profeta anterior, né? Lembram dos profetas anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Olha o testemunho de um outro profeta anterior que produziu o livro de Reis. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Reis, né? Mas ele diz o seguinte: contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde quem que ordenou ali no livro da lei de Moisés? O Senhor ordenou. Então vocês estão percebendo um paralelo até com aquilo que a gente viu hoje de manhã. A gente não leu esse texto, mas esse texto aqui mostra o reconhecimento do autor de Reis de que aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, foi o que o Senhor ordenou. Não é apenas palavra de Moisés, mas é o Senhor ordenou. O que o Senhor ordenou? Os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio sangue. Okay? Então os profetas anteriores reconhecendo a Torá como palavra de Deus. A gente vai para os escritos. Eu vou dar só o exemplo aqui de Esdras 7:6. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, que foi dada por quem? Pelo Senhor. Opa! Então vem de Deus antes, né? Do Senhor, que é o Deus de Israel. Então o reconhecimento aqui de que Moisés é um instrumento por meio do qual Deus comunica a sua lei para o seu povo. Os profetas anteriores e os escritos reconhecendo a autoridade da lei de Moisés. Aqui a gente tem alguns exemplos de Daniel, já é um escrito, né, dentro do cânon judaico, mas de um profeta. Malaquias 4:4 vai dizer: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Então Deus falando por meio do profeta Malaquias que aquilo que Moisés transmitiu para o povo era o que Deus lhe havia concedido, lhe havia transmitido. O mesmo processo acontece com os livros históricos. Então você vai ter livros históricos reconhecendo textos ou trechos de outros livros históricos como palavra de Deus. A gente viu esses dois exemplos hoje de manhã, então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Então a gente tem aquele caso que eu já mencionei, de El de Betel, que perde os seus 2 filhos ao reconstruir Jericó, e o autor sagrado vai dizer que isso aconteceu de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. E essa palavra de que os 2 filhos morreriam está justamente no livro de Josué, no capítulo 6. Então o autor de Reis reconhece que o texto de Josué é palavra do Senhor por meio de Josué, filho de Num. O mesmo processo acontece, também citamos hoje de manhã, entre Daniel e Jeremias. Daniel está com um rolo de Jeremias, né, com um texto de Jeremias, e ele diz lá em Daniel 9:2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, ou seja, não é apenas aquilo que Jeremias achava, o que Jeremias pensava, mas é a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que ele registrou, e que agora Daniel estava lendo, entendendo que o fim do cativeiro de Judá estava chegando. Ok? Então, como é que começa o processo canônico? Texto sagrado reconhecendo outro texto sagrado como palavra de Deus. Então, já desde muito cedo, o povo de Deus vai preservando esses textos sagrados. Inclusive, havia essa prática de guardar textos, registros, em geral, no templo. Se você pega o próprio judaísmo, daquilo que a gente chama de judaísmo do segundo templo, eles guardavam esses rolos sagrados no templo, porque entendiam que esses textos precisavam ser preservados. Se você pega Deuteronômio 31, você vai descobrir que aquilo que Moisés registrou, que a gente leu hoje de manhã, foi guardado junto à Arca da Aliança. Então, textos de Deuteronômio já tinha sido guardado junto à Arca da Aliança. Samuel, quando ele escreve as leis do reino, como é que o rei, o povo deveria se comportar, aquilo que ele registra em 1 Samuel 12, o texto diz para nós que também foi guardado na presença do Senhor. Então havia essa prática, esse reconhecimento. É Deus falando conosco, o povo de Deus reconhecia isso e ia preservando esses textos, preservando esses escritos. E aí, nós saímos do testemunho interno do Antigo Testamento
E vamos agora para os testemunhos externos, ou seja, textos que não são considerados nem sagrados pelos protestantes nem pelos judeus, e que só foram considerados sagrados pelos católicos oficialmente no século XVI. Isso é muito importante a gente frisar, né? Que os livros apócrifos, eles também são chamados de livros deuterocanônicos, porque eles são canonizados ou reconhecidos como canônicos num segundo momento, né? Deuteros, segundo, né? Nesse segundo momento é que esses livros são oficialmente incluídos pela Igreja Católica, né? Durante o Concílio de Trento, ali em meados do século XVI, depois de Cristo. Tá? A gente vai ver no finalzinho o testemunho de um pai da igreja muito importante, Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata Latina dizendo que os cristãos da sua época não consideravam os livros apócrifos tendo a mesma autoridade que os textos que os judeus consideravam inspirados e que os cristãos também tinham tomado para si, né? Que são os textos de Gênesis a Malaquias. Então a gente vai ver esse testemunho de Jerônimo mais para frente. O que nós temos já desde muito cedo, tá, é a evidência de que o cânon do Antigo Testamento já era dividido em 3 partes pelos judeus antes da vinda de Cristo. Tá? Então, por volta, tem um texto excelente, até estava comentando hoje com o pastor Pedro, amanhã eu vou mostrar a fotinho dele, vou separar alguns textos, inclusive como indicação para vocês lerem depois, quem quiser mais a fundo. Mas tem um texto que foi editado pelo Wayne Grudem, pelo John C. Collins e pelo Thomas Schreiner. É um livro chamado Origem, agora fugiu, Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia. Se eu não me engano, é esse título, são 3 palavras aí. Origem, confiabilidade, é isso? E significado da Bíblia. Então, vamos atrás, gente. Não é um livrinho grande, é um livrinho que talvez, no máximo, passe aí 200 páginas, ele é pequeno, mas tem um texto muito precioso, escrito por um baita estudioso, um baita acadêmico, um cara super respeitado, que escreveu, inclusive, uma tese de doutorado sobre a questão da formação do cânon no Antigo Testamento. O nome dele é Roger Beckwith. E ele fala, então, sobre o processo de formação do cânon do Antigo Testamento nesse textinho. E ele mostra como, o argumento dele é que provavelmente já no período dos Macabeus, a gente está falando da primeira metade do século II a.C., tá? A Revolução dos Macabeus começa ali, né, em 167, 164, né, depois o templo vai ser purificado. Então, nessa época, os judeus já tinham muito claro para si os livros canônicos e a sequência desses livros canônicos, pelo menos divididos em 3 partes, né? A lei, os profetas e os escritos, ou às vezes você tem uma outra terminologia. Qual que é a terminologia que Lucas vai usar? A lei, os profetas e os salmos. Provavelmente porque o livro de Salmos era o livro maior dos escritos, né? Então ele dava esse nome para essa sequência do cânon, tá? Mas vejam aqui a gente tem um texto que foi escrito por volta de 130 a.C. Esse é o texto de Eclesiástico, é um texto apócrifo, que os judeus não seguem como palavra de Deus, mas que apreciam como um texto para edificação, né? Você lê o livro do John Piper para edificação? Certo? Você lê um livro, sei lá, de Tomás A. Kempis, né? Um livro mais clássico. Você lê Confissões de Agostinho para edificação? Lê. Então, os judeus também liam alguns livros para edificação, mas para eles claramente não fazia parte do seu cânon. Tá? Então, o fato deles respeitarem esses textos, ou verem valor nesses textos, não quer dizer que eles entendiam que esses textos eram sagrados, e nem quer dizer também que eles não achavam que esses textos não tinham erro nenhum, né? Eu posso ler John Piper e concordar com muita coisa do John Piper, mas posso discordar dele de algumas coisas. Eu admiro John MacArthur, mas eu discordo de algumas coisas de John MacArthur, porque ele não é inspirado por Deus, embora eu seja edificado pela vida dele. Certo? Então, vamos ver aqui o que esse prólogo de Eclesiástico diz para nós. Gente, esse prólogo é escrito por um homem que é neto do autor do livro. Tá? O nome do autor do livro é Jesus ben Sirá. Por isso que ele é chamado de Eclesiástico ou o livro de Siraque. Ou Sirácida, dependendo de algumas traduções. Mas vejam aí. Olha só
o cânon tríplice aqui presente. Visto que a lei, os profetas e os outros escritores que se seguiram a eles, deram-nos tantas e tão grandes lições pelas quais convém louvar Israel por sua instrução e sabedoria, e como além do mais é um dever não apenas adquirir ciência pela leitura, mas ainda, uma vez instruído, pôr-se a serviço dos de fora, por palavras e por escritos, meu avô Jesus, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei, você tem que lembrar que Jesus é a palavra grega, né, para Yehoshua, né, para Josué. Tá? Então, nossa, já tinha Jesus naquela época? Tinha, desde a época de Josué. Né? Mas veja aí, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei dos profetas e dos outros livros dos antepassados, e depois de adquirir neles uma grande experiência, ele próprio sentiu necessidade de escrever algo sobre a instrução e a sabedoria, a fim de que os que amam a instrução, submetendo-se a essas disciplinas, progridam muito mais no viver segundo a lei. Vejam que interessante. Nesse texto, escrito no final do século II, 130 a.C. aproximadamente, já há o reconhecimento aqui de um cânon tríplice, que nós vamos encontrar ao longo da tradição judaica depois. Como é que os textos sagrados dos judeus estavam organizados? Que tipo de linguagem ele usa aqui? Eles estavam organizados de acordo com a lei, com os profetas e os outros escritores, muito parecido com o que nós encontramos depois, certo? Leis, profetas e escritos. Um pouco mais à frente, ele vai de novo falar dessa divisão tríplice. Ele fala da leitura da lei, dos profetas e dos outros livros dos antepassados. Ele usa uma terminologia mais geral, mas ainda assim fazendo referência àquela coleção tríplice de livros que ele mencionou acima. E o que a gente tem no final são essas três divisões sintetizadas numa única palavra. Progridam muito mais no viver segundo a lei. Isso não é incomum no judaísmo do Segundo Templo. Inclusive, o próprio Jesus vai citar um trecho de Salmos no Evangelho de João e diz para os judeus da sua época: não é a lei de vocês que diz? Vós sois Deus e sois filhos do Altíssimo. Ele está citando o Salmo 82. Espera aí, Jesus se enganou? Não, Jesus está em Salmos, não está na lei. Não, é porque o termo lei, às vezes ele era tão abrangente para o judeu, que poderia resumir as três partes do cânon. Poderia ser um só nome para lei, para os profetas e para os escritos, certo? Então Jesus usa uma terminologia muito comum, que nós vamos encontrar aqui em Eclesiástico, resumindo lei, profetas e escritores em uma única palavra, né, a lei, até porque a palavra lei era uma palavra bastante ampla, o termo Torá é basicamente instrução, às vezes a gente pensa em código legal, certo? Mas é algo mais amplo. Então esse termo era usado já pelos judeus antes de Jesus, no segundo século antes de Cristo. Então, a divisão tríplice do cânon, que eu já mencionei, ao contrário do que alguns estudiosos céticos vão dizer. Tá? Se você pegar algumas teorias de estudiosos céticos, eles vão, ou liberais, eles vão falar para você assim, não, olha, a terceira parte do cânon, ok? Lá, começando com Ruth, que a gente viu, né, Ruth, Salmos, e terminando com Crônicas, só foi reconhecida pelos judeus, a terceira parte, no século I depois de Cristo. Depois de Jesus, lá em Jamina, em uma cidade, né, que ficava na Síria, lá em Jamina, no ano 90 depois de Cristo. Isso não é verdade. Nós temos indícios aqui já de um cânon tríplice bem antes de Jesus. Mais uma evidência externa aqui. Vamos olhar agora, deixa eu caminhar um pouquinho mais para a gente poder avançar. Vamos olhar para o livro de Macabeus. Ih, o pastor está lendo Macabeus na igreja. A gente está vendo as testemunhas externas do cânon do Antigo Testamento. Aqui nós temos a evidência de que a terceira parte do cânon, que os liberais vão dizer que só foi incluída no século I depois de Cristo, ela já é reconhecida na época de 1 Macabeus, que remonta ao século II antes de Cristo, assim como o livro de Eclesiástico. Olha que legal. Agora, pois, meus filhos, tende o zelo da lei e dai as vossas vidas pela aliança dos nossos pais.
Recordai-vos dos feitos dos antepassados em seu tempo. E aí, o texto de Macabeus começa a citar uma série de histórias bíblicas. Tá? Fala de Abraão, fala de José, fala de Finéias. Ele vai citando só personagem que estava presente dentro do cânon do Antigo Testamento, como nós temos hoje. E quais são os últimos personagens que ele menciona nessa sequência de personagens históricos do cânon? Olha só de quem ele menciona ali. Ananias, Azarias e Misael, por terem tido fé, foram salvos das chamas. Daniel, por sua retidão, foi libertado da boca dos leões. Em que livro está essa história aqui? Ou essas histórias? No livro de Daniel, que fazia parte dos escritos. É uma evidência de que os textos que faziam parte dos escritos, de Ruth, Salmos até Crônicas, já eram reconhecidos como palavra de Deus nessa época aqui. A gente avança um pouquinho mais em Macabeus. Vamos caminhar um pouco mais. Olha só, o texto de Salmos está em que parte? Na lei, nos profetas ou nos escritos? Nos escritos. O autor de Macabeus cita o texto de Salmos e o trata como escritura, ou usa o termo padrão dos judeus para se referir ao texto sagrado. Lembra que a gente viu hoje de manhã? Jesus dizendo para Satanás, está escrito, ou Paulo dizendo, a escritura diz, né? Ou toda a escritura é inspirada por Deus. Então ele vai usar esse termo técnico dos judeus para se referir ao texto sagrado e cita o livro de Salmos. Vejam aí. Alcino prendeu 60 dentre eles e os trucidou num só dia, conforme a palavra que está escrita. As carnes dos teus santos e o sangue deles, e o seu sangue, eles derramaram ao redor de Jerusalém e não havia quem os sepultasse. Então a gente tem evidências aqui, já de um cânon tríplice, no livro de Eclesiástico. Nós temos evidência de textos que, segundo os liberais, só foram incluídos no século I depois de Cristo, já presentes, sendo citados por autores do segundo século antes de Jesus. E nós temos também evidências nos próprios evangelhos. Então, por exemplo, Jesus, ele discute com os judeus da sua época, especialmente os judeus fariseus, não a extensão do cânon. Em nenhum momento ele coloca em dúvida o cânon que os fariseus acreditavam. Não, vocês estão achando aí que esse livro é sagrado, mas não é não. Ou esse aqui é sagrado e vocês não estão... Jesus nunca faz isso. Qual que é o grande problema de Jesus com os fariseus? Não são os textos sagrados que eles têm. O problema com os fariseus é a interpretação que eles fazem do texto sagrado. O que ele fala para os fariseus, para os judeus da sua época, para as autoridades? Examinai as escrituras, são elas que dão testemunho de mim. Ele vai para o mesmo conjunto de texto sagrado. Ele reconhece a autoridade desses textos, mas ele diz, existe um problema em vocês. Vocês não estão sabendo interpretar esses textos. E vejam, o próprio Lucas aqui vai mostrar como Jesus explica para os discípulos tudo aquilo que as escrituras diziam a respeito dele. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Provavelmente o termo salmos aqui fazendo referência aos escritos por seu maior livro daquela seção. E olha só como a lei, os profetas e os salmos são chamados aí. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então a gente vai vendo desde o Antigo Testamento, passando pelos textos posteriores ao Antigo Testamento, um reconhecimento de que Deus havia inspirado homens, ou guiado homens a registrarem os seus textos, e esses textos deveriam ser seguidos pelo seu povo como escritura sagrada. Há um texto muito interessante, que gera bastante discussão, não vou entrar muito em algumas discussões que ele traz, mas eu entendo inclusive que a leitura mais provável desse texto
é que esse Zacarias que Jesus menciona é o único Zacarias que nós sabemos que foi morto dentro do templo, entre o altar e o santuário, né? Aquilo que os judeus chamavam de lugar santo e santo dos santos. E quando Jesus faz essas duas referências históricas aqui, o que o texto indica fortemente para nós é que ele está trabalhando com toda a dimensão do cânon judaico. Vocês já ouviram falar na figura de linguagem merisma? O que é um merisma? Quando você fala assim, céus e terra te adoram. Você está usando opostos, né, que se complementam para dizer tudo que está envolvido entre céu e terra adora a Deus. O que Jesus faz aqui é algo parecido com merisma, porque ele cita 2 profetas que foram mortos, um deles no primeiro livro do cânon hebraico, e o outro no último livro, porque o cânon hebraico termina no livro de Crônicas. Lembram da sequência? Não termina em Malaquias, termina com os escritos, termina em Crônicas. Olha que legal aqui, Mateus 23, 35 e 36. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, no livro de Gênesis, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Essa história está narrada em 2 Crônicas 24, de 20 a 22. Você vai ver esse Zacarias, esse profeta Zacarias, descendente desse Baraquias. A gente não sabe qual o nível da descendência dele aí, né? Proximidade. Mas ele é morto ali em 2 Crônicas 24, 20 a 22, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Então Jesus usa os 2 extremos do cânon para dizer, vocês estão fazendo a mesma coisa que os seus antepassados fizeram, e que o registro sagrado deixou para nós. Desde o primeiro justo, em Gênesis, até o último justo morto, porque ele está falando de mártires aqui, né, sangue derramado, que está lá no livro de Crônicas. Tá? Então, a gente vai olhando para como Jesus lida com o Antigo Testamento, como os escritores do Segundo Templo lidam com o Antigo Testamento, os evangelistas lidam com o Antigo Testamento, e a gente percebe um cânon bem delimitado nessas 3 partes. Tá? Eu quero ler com vocês mais alguns testemunhos aqui. Um desses testemunhos é o testemunho de Flávio Joséfo, historiador judeu do 1º século depois de Cristo. Ele escreve um livro contra Apion. Apion era um gramático egípcio que se opunha aos judeus, e Joséfo então vai respondê-lo nesse livro. Olha a informação interessante que Joséfo nos dá sobre a visão que os judeus daquela época, que era a época de Jesus, era o 1º século depois de Cristo, tinham a respeito dos seus textos sagrados. Perdão. Não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e em conflito, mas só 22. Ah, Tiago, mas não é 24? Lembra que eu falei para vocês? Provavelmente a contagem 22 unia Juízes e Ruth, Jeremias e Lamentações. Tá? Joséfo não é o único a falar de 22 livros. Alguns autores cristãos também falam de 22 livros, porque provavelmente esses 2 livros eram unidos na contagem. Okay? Contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê com justiça, são divinos. Então ele está falando para nós que esses 22 livros são divinos, eles são imbuídos da autoridade de Deus. Mas quanto ao tempo, desde a morte de Moisés até o reinado de Atarxerxes. Atarxerxes aqui é o Atarxerxes I, filho de Xerxes, tá? Que morre ali por volta de 424, 425 a.C. Rei da Pérsia, que reinou depois de Xerxes. Os profetas que vieram depois de Moisés escreveram o que foi feito em seus tempos. Então, ele está delimitando o período canônico aqui. O que Joséfo está dizendo é, nós cremos em livros sagrados, mas os nossos livros sagrados foram registrados até Atarxerxes. Olha o que ele continua dizendo. Ele menciona os 5 livros de Moisés, fala dos livros dos profetas, fala dos escritos, que incluem hinos e conselhos pelos quais os homens podem pautar as suas vidas. E ele diz assim, olha só o que Joséfo vai falar aqui. Desde
desde Artaxerxes, provavelmente ele está falando, quer dizer, desde a morte de Artaxerxes, né? Ele falou de Moisés até Artaxerxes, então depois de Artaxerxes, até os nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito. Eles não são palavras divinas como os livros da época de Moisés até Artaxerxes são, quanto àquilo que precedeu essa época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Lembra a ideia do judeu? De um profeta como aquele que comunica os oráculos de Deus, comunica a revelação de Deus. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através da nossa conduta, pois apesar de ter-se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Então aqui a gente tem um testemunho de um judeu do primeiro século, reconhecendo que há outros livros de valor que foram produzidos depois dos textos canônicos, mas que não eram livros que eram dignos do mesmo crédito, ou que não eram vistos como divinos pelos judeus. Uma indicação para nós já muito clara de que esses livros apócrifos, que vêm bem posteriormente a Artaxerxes, certo? Macabeus, Eclesiástico, Tobias e assim por diante, Judite, não eram vistos pelos judeus como texto sagrado. Esse é o testemunho de Eclesiástico, esse é o próprio testemunho de Macabeus, esse é o testemunho de Jesus, quando ele fala dos mártires de Abel até Zacarias lá em Crônicas. Então a gente vai vendo uma uniformidade na maneira de olhar para os textos sagrados. E esse também é um testemunho de um dos maiores pais da igreja, responsável por uma tradução importante da Bíblia, que é a Vulgata Latina. Jerônimo, ele vai refazer todo o processo de tradução para o latim, certo? Jerônimo vai estudar hebraico profundamente, e ele vai ali do final do IV século até o começo do V século, concluir o seu trabalho de tradução, que foi solicitado pelo bispo de Roma daquela época. Vejam o que Jerônimo diz sobre os livros apócrifos. Ele está escrevendo para alguns amigos, né, são alguns prólogos, ele tem vários desses prólogos aos textos que ele traduziu, né, da Vulgata, e esse é um dos prólogos. Ele diz assim: este prólogo, como vanguarda ou princípio, com capacete das Escrituras, pode ser aplicado a todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, de tal maneira que possamos saber que tudo quanto é separado destes deve ser colocado entre os apócrifos. Tá? Então, ele está fazendo referência aos textos que os judeus tinham naquela época, que estavam registrados em grego, que eram justamente os textos de Eclesiástico, de Macabeus, de Tobias e assim por diante. Portanto, a sabedoria, comumente chamada de Salomão, o livro de Jesus, filho de Siraque, lembra que a gente leu um trechinho dele, do Eclesiástico? E Judite, e Tobias, e o Pastor, aqui é uma referência ao Pastor de Hermas, que era um texto cristão posterior já, não fazem parte do cânon, claramente testemunho de Jerônimo naquela época. E assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam estes dois livros úteis para a edificação, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Em matéria de regra de fé e prática, a gente não vai para esses livros. Eles são úteis para a edificação? São. Lê lá o John MacArthur, né? Lê o Piper, lê o Pastor de Hermas, lê Confissões de Agostinho, vai ser útil para a sua edificação. Mas em matérias de doutrinas, você não pode apelar para eles. Não são eles que estabelecem as doutrinas da igreja. Então, o que nós temos, e aqui eu vou tentar concluir, porque eu já estou mais de 1 hora falando, 1h12 aqui, segundo o meu PowerPoint, é que nós temos indicações muito claras de que os livros sagrados do Antigo Testamento foram desde cedo acolhidos pelo povo de Deus como palavra de Deus. Alguns desses textos foram discutidos, eu nem vou entrar muito na questão
Porque sim, alguns textos passaram por um processo de discussão, mas nenhum grupo do judaísmo ousou, tá? Especialmente quando a gente pensa nos fariseus, a gente pensa na comunidade de Qumran, de excluir qualquer livro canônico dos seus textos sagrados. Porque desde muito cedo, no século II a.C., como a gente vê as evidências de Macabeus e de Eclesiástico, esses livros já eram aceitos pelos judeus de uma maneira bem ampla, como palavra de Deus. Discutiu-se a questão de Eclesiastes? Discutiu-se. Mas ninguém ousou tirar Eclesiastes do cano, porque no final o pessoal entendeu, não, isso daqui é a palavra de Deus mesmo. Porque o livro, embora ele fale sobre a vaidade da vida debaixo do sol, ele nos lembra que a vida debaixo do sol só tem sentido quando nós tememos a Deus. Esse é um tema recorrente no livro de Eclesiastes. E não é porque um mestre judeu discutiu aqui esse livro que ele deixou de ter valor, porque o povo de Deus como um todo sempre o reconheceu como canônico. A gente olhou para várias testemunhas externas sobre a veracidade e a inspiração do Antigo Testamento, mas eu queria terminar com essa palavra de 2 de Pedro aqui. Porque por mais que a gente use testemunhas externas para confirmar os textos que o povo de Deus acolheu como sagrados do Antigo Testamento, nenhum testemunho é maior que o testemunho que a própria Bíblia pode dar a respeito de si mesma. Porque se nós precisamos de um testemunho externo para validar o que a Bíblia diz, isso significa que a Bíblia já não é mais a autoridade suprema. Existe um outro livro acima dela. Eu não preciso de Jerônimo para crer que os 39 livros do Antigo Testamento são palavra de Deus. Eu não preciso de Joséfo, eu não preciso de Eclesiástico. Eles têm a função apenas de confirmar aquilo que a própria palavra vai dizendo e revelando a respeito de si mesma e que o povo de Deus na história foi reconhecendo. Veja o que diz Pedro aí. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Por que Pedro está dizendo isso, gente? Porque tinha gente nas igrejas para as quais ele estava escrevendo, que estavam negando a segunda vinda de Jesus. E Pedro acabou de contar para eles uma baita experiência que ele teve. Gente, eu estava lá no Monte da Transfiguração, e Jesus ficou glorioso, Moisés e Elias apareceram, foi fantástico. Eu vi o Jesus glorioso, e porque eu vi o Jesus glorioso, eu sei que ele vai voltar de forma gloriosa também. Mas gente, tem algo mais firme do que a minha experiência. Tem algo ainda mais firme do que eu experimentei como testemunho ocular. O que é mais firme, Pedro? Ele vai dizer, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Está se referindo aqui aos profetas das Escrituras. E vocês farão bem, se nela prestarem atenção, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, olha só como ele está se referindo às Escrituras aqui, saibam que nenhuma profecia, ele acabou de falar dos profetas, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Não é porque deu na telha eles escreveram aquilo, não. Embora Deus respeitasse as faculdades humanas dele. Mas veja, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Eu gosto muito desse verbo aqui. Eles foram guiados. Esse verbo é usado em Atos 27, para falar de um navio que é levado pelo vento, conduzido pelo vento. O Deus soberano, por meio do seu Espírito soberano, guia os autores bíblicos a registrarem o seu texto sobrenatural para nós. Respeitando as faculdades dos autores bíblicos, mas garantindo para nós uma palavra que é mais segura que qualquer outro testemunho humano possa ser. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque nós temos a certeza, Pai, a certeza dada pela Tua própria palavra e depois confirmada por tantos homens de Deus ao longo da história, Pai, de que aquilo que temos diante de nós é um texto diante do qual nós
podemos nos curvar e nos dobrar e reconhecer como autoridade nas nossas vidas, Pai. Assim como esse texto foi autoridade na vida de Jesus. Quando tentado por Satanás 3 vezes, ele cita a Escritura e reconhece que aquilo que a Escritura diz é aquilo que o Senhor diz, Pai. E se o nosso Salvador e o nosso Mestre se submeteu às Escrituras, que diremos nós? Nós estamos totalmente submetidos a Ti, Pai. Como Lutero, nós reconhecemos que somos cativos à Tua Palavra e queremos que a Tua Palavra guie e oriente as nossas vidas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Amém, obrigado, pastor. Graças a Deus, irmãos. É bom ver as nossas crianças aqui aprendendo. Não sei se vocês notam o crescimento que Deus tem dado para as nossas crianças e a capacitação para que elas aprendam a se aquietar em momentos de palavra e até palavra longa. Isso é um aprendizado. E certamente é uma construção. E eu estou fazendo referência das crianças agora aqui, porque o conhecimento, irmãos, também é uma construção. E talvez nessa noite você verdadeiramente se sentiu, estou numa conferência teológica aqui mesmo, né? O conhecimento é uma construção. Alguns de nós já pegaram o tijolo e argamassa aqui e conseguiram já começar uma parede ali. Outros juntaram um pouquinho de areia nessa construção. Mas não duvide, né, que desse processo de entendimento e, é claro, de busca, né? Então, eu quero mais uma vez encorajá-los a rever essa construção também que o pastor Tiago está fazendo das palestras ali, tá bom? E aí o pastor mesmo vai deixar algumas indicações de textos, de livros, para a gente ler mais a respeito do cânon, né? Os irmãos da classe Fundamentos, né, as primeiras lições estão justamente aí, nessa ideia, né, do que a gente tem visto bastante aqui nessa conferência. Então, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar de uma conferência teológica, né? Então, isso é um privilégio, né? Então, que o Senhor possa nos dar maturidade a cada dia, né? Então, eu me alegro de ver a igreja aqui presente, inclusive as nossas crianças, também pessoas de outras igrejas também, sejam sempre bem-vindos, né? Se puderem estar aqui amanhã, então nós teremos aí a partir das 9 horas esse momento juntos aqui. Não vai dar para a gente responder um monte de perguntas, mas se você tem uma engatilhada, então traz amanhã pela manhã, nós vamos tentar responder aí umas 2, 3, quem sabe 4 perguntas, tá bom? Então, mas venha para aquele momento ali das 9 horas de louvor, teremos a ceia como igreja aqui juntos amanhã, segundo domingo do mês. Venham para esse momento de comunhão, né? E aí certamente o Senhor há de continuar nos abençoando amanhã com a ênfase na formação ali do cânon no Novo Testamento. E à noite, a nossa conferência termina pela manhã, mas à noite o pastor Tiago será o preletor aqui no nosso culto também, trazendo uma palavra. Então será bênção também para nós. Então não vá embora, acho que deve ter um cafezinho, um chazinho ali, os livros também, tá bom, com o pastor Jonatas, também ali com o irmão Walter Júnior. Então não vá embora ainda. E o pastor está por aqui também, aqui, ó. Se você quiser pegar ele aqui, já lançar uma pergunta que talvez amanhã não vai conseguir responder, traz um copo d'água para ele e faça a pergunta, não sem trazer um copo d'água para ele. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim permitir.